Tudo bom, gente? Professor Ronaldo Faria. Hoje vamos tratar de um assunto com considerável peso nos concursos, nas provas de vestibular, tanto na área de História quanto de Geografia, Sociologia, certo? Tamanha importância vai fazer com que eu divida essa aula em 3 segmentos, tá? Vou repartir em 3 momentos, 3 aulas distintas, tá certo? Imperialismo e neocolonialismo faz parte daquele antigo processo histórico de expansionismo territorial e econômico, em alguns casos sobreposição cultural de uma nação, de uma civilização, de um povo sobre os demais, certo? Nesse caso do imperialismo, eu gosto tanto do imperialismo quanto do colonialismo, que é intrínseco a esse processo. Eu gostaria de fazer um recorte, lembrando que o ato de colonizar, ele é bem antigo, civilizações antigas já faziam esse processo de colonização. Podemos lembrar dos fenícios, dos cretenses, dos romanos, uma série deles, né? Então, para não estender demais esse assunto, né, vamos fazer um recorte, vamos tratar desse aspecto histórico somente nas idades moderna e contemporânea, tá certo? Primeira questão, vamos lá. Imperialismo. Tanto o imperialismo como o neocolonialismo, como eu acabei de afirmar, eles estão relacionados ao expansionismo, tá? Esse termo imperialista, ele começa a ser desenvolvido, empregado na Grã-Bretanha, no Império Britânico do século XIX, né? Naquele contexto de expansão industrial e da formação de seu império, os britânicos, né, de forma orgulhosa, falavam dos benefícios do seu império e se auto-intitulavam de imperialistas, né? Mas, como eu acabei de falar, por trás desse orgulho, dessa autodenominação, estamos falando de uma natureza expansionista, certo? É claro que os britânicos vão ter orgulho desse ato, desse expansionismo, mas provavelmente os povos nativos que vão receber essa visita britânica não sentirão tanto orgulho, né, desse processo que está sendo desenvolvido. Esse contexto, né, primeiro tópico que vou trabalhar com vocês em relação ao imperialismo e neocolonialismo, é o seu contexto histórico. Lembrando, estou falando, né, fiz um recorte nas idades moderna e contemporânea e especificamente o imperialismo e também o neocolonialismo, que faz parte desse processo dito imperialista, né, vamos nos concentrar na idade contemporânea e vamos fazer um marco no século XIX. Tá? No século XIX, dentro desse contexto, né, tecnológico, econômico, a gente lembra da segunda revolução industrial, da expansão da industrialização que está ocorrendo em algumas partes do planeta, certo? E desculpa, vou fazer um outro recorte também, lembrando para vocês que não incluirei nessa aula, né, de uma maneira direta, o expansionismo e o imperialismo norte-americano, certo? Já tratamos disso no momento anterior, quando falamos dos Estados Unidos no século XIX. Naquele momento falamos da expansão territorial norte-americana, da Guerra Civil norte-americana e do imperialismo norte-americano inicialmente no continente americano, certo? Então, nesse momento, vamos tratar especificamente da ação europeia sobre outros continentes, tá? Então, dentro desse contexto histórico de expansão da industrialização, nós podemos enxergar alguns motivos, no caso, para esse expansionismo econômico e territorial por parte dessas potências europeias. Eu citei a Inglaterra, mas não é uma ação exclusivamente inglesa. Podemos lembrar que também esse momento de desenvolvimento industrial está sendo vivenciado em outras áreas, como França, como a Alemanha, que está num processo de unificação, como a Bélgica, como a Holanda, certo? Como uma parte da Itália, né? Mas vamos pegar como exemplo a Inglaterra, tá? Nesse momento expansionista de desenvolvimento tecnológico industrial, né, isso faz com que algumas demandas, algumas necessidades precisem ser atendidas. E aí, nesse caso, esse expansionismo, né, nesse momento denominado imperialismo, ele vai atender essas demandas. Se eu tenho um forte desenvolvimento industrial e tecnológico, muito provavelmente eu vou estar falando de aumento de produtividade, certo? Se eu falo de aumento de produtividade, esse expansionismo, essas novas áreas a serem colonizadas, elas vão atender às demandas dessas potências europeias, né, de diversas formas. Se eu tenho muita produção, né, aumento considerável de produtividade, eu preciso de mercado consumidor.
esse consumo precisa ser, né, crescente, né? Ele tem que se manter para conseguir desafogar essa produção que está sendo estabelecida, né? Se eu tenho muita produtividade, né, eu também preciso ter muita oferta de matéria-prima. E é claro que essas áreas, né, tuteladas ou colonizadas, elas precisam oferecer matéria-prima, produto primário para essa indústria que está em expansão, certo? Nesse momento que estamos falando de avanço tecnológico, aí a gente já começa a falar, né, de benefícios como melhoria do sistema de transporte, certo? Você já começa a falar de avanços na medicina, você já começa a falar de uma maior tráfego de informações, e esses fatores acabam contribuindo para o aumento de expectativa de vida, né? Eu também falo que esse desenvolvimento tecnológico, ele atinge o setor agrícola, então tem maior oferta de alimentos. A produtividade acontece, assim como acontece também o aumento da população, certo? E aí, é claro, se eu tenho um aumento populacional considerável nessas áreas centrais industrializadas europeias, essas áreas que serão tuteladas ou colonizadas servirão para acomodar essa população excedente que nesse momento se verifica na Europa, né? Uma outra coisa também que contribui para essa ação imperialista, expansionista, portanto, né, é o próprio desenvolvimento das relações capitalistas. Porque nesse momento a gente vai começar a falar, né, do capitalismo financeiro, se sobrepondo àquele capitalismo meramente industrial em seu início, né? E aí o que a gente pega? O capitalismo financeiro, se a gente analisar de uma forma bem rasa, bem rápida, resumida, portanto, é a hora que o capital industrial se beneficia também do seu setor financeiro, seja através de empréstimos bancários, da aproximação entre o capital industrial e o capital bancário, ou seja através também da especulação financeira, através do funcionamento de bolsa de valores. O setor produtivo, o setor industrial, ele vai ser beneficiado por uma entrada considerável de capitais, oriundos desse sistema financeiro que está em processo de considerável crescimento, né? Esse crescimento, ele não só permite o próprio crescimento físico, mecânico dessa parte industrial, mas também do desenvolvimento de novas tecnologias. Portanto, se você juntar maior capacidade mecânica, certo? A própria expansão industrial do seu parque industrial e também de estudos tecnológicos que fazem com que esse sistema de produção cresça, lembrando que nesse momento a gente está falando também de Taylorismo, de Fordismo, né? Estudos e práticas que levam ao aprimoramento da produção e, portanto, da produtividade, né? Dos seus sistemas produtivos de uma maneira geral. Então a gente está falando de um sistema capitalista financeiro que está subindo degraus, que está avançando, certo? Portanto, num determinado momento a gente tem um sistema capitalista cada vez mais vigoroso, veloz, produtivo e tecnologicamente respaldado. Isso faz com que essas áreas, né, que vão receber essa visita desse agente expansionista, desse agente imperialista, vamos colocar assim, desse que com orgulho vai se intitular o arauto da civilização, né? Porque eu disse que o imperialista inglês do século XIX, ele vai se autodenominar imperialista e com grande orgulho, porque na cabeça dele, ele não está levando exploração, ele está levando solução, ele está levando civilização para uma sociedade que naquele momento, de uma forma, né, bem questionável, ele vai dividir em selvageria, barbárie e civilização. E ele é o arauto dessa civilização, ele é o agente dessa civilização. Ele vai levar o progresso, ele vai levar a ciência, certo? Teoricamente, ele vai levar as ideias liberais, certo? Ele vai levar o cristianismo, ele vai levar, teoricamente, uma cultura superior àqueles povos nativos que ele vai visitar, entre aspas, certo? Então, lembrando, esses povos, né, essas áreas periféricas ou esses povos nativos vão atender às demandas dessas potências imperialistas, expansionistas, industriais, como vocês queiram chamar, de diversas formas, né? Então vamos lá. Essas áreas servem para os imperialistas, né? Fornecendo produto primário, né? Propiciando o crescimento do mercado consumidor, acomodando população excedente e também
né, permitindo o investimento de capital excedente, porque estamos falando do desenvolvimento de um capitalismo financeiro, onde num determinado momento esse capital em expansão ele precisa de novas áreas de investimento e ele vai enxergar nessas áreas, inclusive na América, no continente americano também, na América Latina, na África, na Ásia, na Oceania, oportunidade de crescimento através desses investimentos e exploração da mão de obra local e de suas riquezas naturais. E aí a gente entende esse contexto de imperialismo, certo? Bom, então agora a gente vai finalizar a aula e a gente volta na próxima parte, onde trataremos do neocolonialismo.